Fala pessoal, beleza com vocês? Roberto aqui. E o pessoal da 3D Curie me lançou um desafio, galera. Produzir um He-Man de Mestres do Universo. Aproveitar o lançamento do filme que já tá no cinema. Então, no vídeo de hoje a gente vai produzir esse carinha aqui. A gente vai ter o processo de pintura dele do início ao fim, passo a passo. Eu já peço que se gostar do vídeo, deixa aquele likezão. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E aqui no link da descrição você encontra aí também link para aquisição das resinas da 3D Curie, uma das melhores do Brasil aí. Então, bora pro vídeo, galera. Então, para essa peça aqui eu vou usar o primer da Smooth 3D, que ele é transparente, já que eu vou usar a resina Flash Tone da 3D Curie. Essa resina aqui ela é muito boa para quem quer fazer pintura de pele realista, porque a gente usa esse primer, o primer ele cria aquela aderência na peça e não dá cor, não deixa cor, ele deixa a cor original da tinta. Então, se você quer adquirir esse tipo de resina, clica no link da descrição desse vídeo ou até no link que tem aqui dentro do YouTube. Você vai ser direcionado para lá e adquirir essa resina excelente para esse tipo de peça. Então, primer aplicado, bora começar a aplicação de washes, que a gente vai trabalhar bastante com o wash dessa vez. Aplicando uma camada leve aqui de wash vermelho. Eu queria o wash vermelho com o vermelho fogo. Tem um videozinho pra galera que é membro aqui já viu, tem um vídeo lá exclusivo explicando como eu faço a diluição desses washes aqui. Vocês podem ver, ele é bem fininho, bem transparente, quase imperceptível. Depois do vermelho eu vou fazer a aplicação do washzinho amarelo. E vou intercalando entre amarelo e vermelho. Voltei para o vermelho novamente. Vale lembrar que é muito importante você selar cada camada. Ou seja, passa uma camada de wash, seca ela, passa verniz para poder fazer a aplicação da outra camada de wash. Assim você evita qualquer transtorno aí ou questão de borrar e acabar misturando a tinta e fazendo coisas que não deveria ser feito. Então a gente vai intercalar aqui. Voltei com a camada do amarelo. E agora com o vermelho eu vou começar a fazer a demarcação de músculos do He-Man. Então eu vou baixar bastante a pressão do aerógrafo aqui, bem controladinho, e fazer apenas a pintura ali ao redor de onde tem a musculatura dele. Onde tem essas cavidades ao redor dos músculos, digamos assim, né? Então aqui eu vou fazer na verdade eu faço 1 a 2 aplicações para fazer uma boa demarcação. Depois disso eu vou começar a parte da head dele aqui. Eu vou pegar com um pincelzinho e vou aplicar nas áreas de calor, como bochecha. Já vou começar a fazer demarcação dos lábios, uma parte da testa aqui em cima, laterais e pontas do nariz. Então a gente vai pegar essas zonas de calor e vai começar a fazer a aplicação do wash vermelho mais concentrado. Depois disso invernizo tudo novamente e voltamos para aquela parte que eu digo que é um processo mais complicado fazer pele realista. É camadas em cima de camadas. Então aplicação do wash amarelo, aplicação do wash vermelho, e a gente pode ver que a nossa peça já está começando a criar cor. Ela já está tomando uma cor de pele, uma pele mais bronzeada, digamos assim, é claro. Vou voltar novamente para a questão do wash concentrado, mas agora que eu pegar a parte do amarelo, vou iluminar as partes de mais luz. Vou pegar o washzinho amarelo ali e vou fazer uma breve iluminação nas partes onde ficam mais saltadas do corpo dele, uma parte da musculatura, mas a parte não profunda, mas a parte mais superior. E depois eu venho novamente também com o vermelho e dou uma reforçada na parte nas partes quentes, digamos assim, né? Como eu falei anteriormente, no rosto ali, mais na questão da bochecha, ponta do nariz, laterais do nariz, parte da testa, e reforça um pouco mais os lábios dele. E com o wash azul a gente faz a marcação da região dos olhos e da barba. Então só toma cuidado porque o azul ele é bem forte como o vermelho, e se tu não diluir bem ele vai acabar ficando bem marcado. Então dilui bem o wash azul para não ter nenhum problema. Depois disso eu vou vir com esse mesmo wash e começar a fazer demarcações das veias dele. Então a gente pega esse wash, tira um pouquinho do excesso e vem pintando todas as veias que tem na peça. Se a peça não tem veia você pode criar, essa aqui tem algumas, então facilita bastante. Bastante concentração aqui. Passa 1, 2 demão, como o wash ele é mais líquido, você precisa talvez passar 1, 2 vezes para pegar um resultado bem legal. Então, mas aqui não tem muito segredo, é só seguir ali e só cuidar para não forçar demais. Depois disso, vamos voltar com a aplicação do wash na peça por inteiro, entrando com o wash amarelo. Depois eu selo ela novamente, como eu falei. A gente vai fazer as demarcações novamente do músculo com o vermelho. O vídeo, galera, eu espero que não seja chato, porque o vídeo de pintura de pele realista ele é mais chatão mesmo, porque são várias e várias repetições do mesmo processo, digamos assim, até chegar no resultado desejado.
Depois de eu fazer a marcação novamente ali, eu vou criar meio que um washzinho ali, um pouco mais grosseiro talvez, e vou pegar o pincelzinho para fazer as pintas. A gente sabe que pele realista, nossas peles ela é cheia de sardinhas, digamos assim, né? Então com esse pincelzinho eu vou criar algumas pintas no corpo do He-Man. E assim, eu vou gravar somente a parte superior, a parte da perna ali do He-Man. Como é o mesmo processo da parte superior, eu acho que não tem necessidade de trazer para cá. Voltamos aqui com a aplicação do wash em geral, aplicação do aerógrafo aqui. Volto a lembrar, sempre com a pressão bem baixa, ali 6, 7, 8 PSI. Eu nem olho muito ali, eu só baixo bem, vou vendo no olhômetro mesmo, mas nessa questão assim. Agora novamente com o washzinho amarelo. O amarelo geralmente eu sempre dou uma reforçada mais de cima para baixo, e o vermelho sempre uma reforçada mais de baixo para cima, sempre intercalando assim. Agora a gente faz a aplicação do wash azul para quebrar um pouco o amarelo, um pouco do vermelho, assim. Ele tira um pouco daquele brilho exagerado que tem na peça, digamos assim. Então ele acaba ajudando a dar mais cor. E voltamos novamente a aplicação do wash amarelo e do vermelho. Tem um vídeo mais explicativo ali sobre isso, a pintura do Prince of Persia. Tá bem detalhadinho, bem explicadinho, cada etapa. Basicamente seguir aquele mesmo processo ali. Como eu falei, infelizmente a pintura de pele realista é um videozinho um pouco mais chato, porque querendo ou não, o pessoal pede bastante, mas são várias e várias vezes a aplicação da mesma coisa, a repetição das mesmas tintas, então acaba ficando às vezes um pouco maçante, né? Mas como vocês podem ver, dá um resultado bem legal. Voltando agora aqui com a pele praticamente finalizada, vou dar mais uma reforçada nas veias do He-Man com o azul. Só cuida, como eu falei anteriormente, só cuida nessa hora, que como a gente já tá na reta final, cuida pra não marcar demais, pra não acabar estragando toda a pele e todo o processo que você fez até agora. E a pintura dos olhos aqui, a gente não tem muito segredo, né? Eu vou fazer a aplicação do vermelho, e como a gente deixa aquela beiradinha do olho que o ser humano tem vermelho, eu faço a aplicação do vermelho primeiro. Depois eu venho e faço a aplicação do cinza, porque querendo ou não, o nosso olho não é branco. Eu pego o cinza da Acrylex, misturo com um pouco de branco e faço a pintura da parte branca desse jeito, no caso. Depois a gente entra na pintura dos olhos ali, que aqui é mais questão de prática, é um pincelzinho bem fino e a tinta bem diluída, como sempre. Querendo ou não, mesmo peças 1/6, às vezes o olho é uma parte bem trabalhosa. Eu não uso lupa, meus olhos são tudo pintado a olho, eu preciso comprar uma lupa para mim e isso, com certeza isso vai me ajudar bastante a melhorar ainda mais o resultado de pintura de olhos. E fica a recomendação para vocês seguirem esse processo também. Pintura do cabelo do He-Man, vou fazer a aplicação do Siena Natural como base, aplicar o Siena Natural por toda a peça, tanto dentro quanto fora. Depois disso eu vou entrar com o Dry Brush com o amarelo ocre, vou fazer um Dry Brush com o amarelo ocre um pouco mais grosseirão, digamos assim, para deixar o Siena somente nas cavidades, criar um pouco de profundidade nessa peça. Depois eu vim com o melão, e não vamos vir ainda com um melão, com um pincel um pouco mais seco, para criar as partes de luz do cabelo, digamos assim. A gente pode ver, ele cria 3 tons, basicamente no vídeo talvez vocês não consigam enxergar, mas pessoalmente você consegue ver a transição entre as 3 cores. E para dar aquele brilhinho final eu vou usar o amarelo ouro bem sequinho, só para pegar nas pontinhas do cabelo ali, fica algo bem legal. Eu acho que para pintura de cabelo loiro eu gosto bastante dessa técnica e de usar essas cores aqui. Para a pintura do cinto dele ali no peito, eu vou fazer a aplicação do preto nanquim de preferência. Como é uma peça com bastante textura ali, o preto nanquim ele já tem uma cobertura muito boa e por ser mais líquido ele é mais fácil de preencher. Só muito cuidado para não escorrer. Tire sempre o excesso antes de fazer a aplicação na peça. Depois disso eu mascarei tudo do corpo que eu queria para poder fazer a aplicação da pasta metálica. Vou usar a pasta metálica da Golden Fix, ou prata. Eu vou fazer a aplicação aqui que eu achei que vai ficar mais legal do que fazer a pintura de cinza apenas. Então eu mascarei para evitar de que o pincel sujasse toda a pele do He-Man. E depois disso a pintura do símbolo do Vasco ali no meio, eu vou usar o vermelho Red Foundry da AK. Eu não gosto do vermelho da Acrylex porque ele é muito puxado por rosa. Então, como eu sempre falo,
Basicamente minhas tintas são todas acrylex, apenas as metálicas que são importadas, porque eu acho que as metálicas nacionais elas são muito grossas e as cores não são o que elas realmente dizem ser. Para a tanga da nossa loira aqui, eu vou fazer a aplicação do marrom escuro como base, vou pintar toda ela no marrom escuro, depois eu vou fazer um dry brush com o amarelo ocre por cima desse marrom escuro. Só cuida para não cagar a pele que você já fez. Pode ver, olha como ficou bonitinha essa pintura de pele dele, essas pernas musculosas, top pra caramba. Então, como eu falei, aplicação do dry brush com um pincelzinho chato aqui com o amarelo ocre. Depois disso eu vou fazer um trabalho de fio a fio com o próprio ocre. Então eu vou diluir bem o ocre aqui, pegar um pincelzinho de pontinha bem fina e vou fazer a aplicação aqui, o desenho de uns fios mão a mão, um por um aqui, para dar um efeito mais legal, um efeito mais bonito. Talvez o dry brush não traria o efeito o resultado que eu quero dessa maneira. Então eu acho que aqui ficou bem mais legal, bem mais natural e dá um aspecto bem legal. E é uma técnica que vocês podem usar também e aplicar em cabelos. Então sempre depois que você fizer as 2-3 camadas de dry brush, você pode vir e fazer a parte do fio a fio. Ou pode fazer o fio a fio também e depois jogar um wash por cima. São várias maneiras que você pode aplicar esse tipo de pintura. A parte do cinto aqui já não tem muito segredo também. Eu vou fazer a aplicação do preto nanquim em todo ele. Só cuidar para não borrar a tanga ali. Depois que eu fazer toda a pintura aqui, eu vou dar uma selada embaixo ali com uma fita crepe mesmo. Eu sempre uso fita crepe, mas eu sempre invernizo as minhas peças antes de colocar a fita crepe. Só que eu não aperto muito, eu coloco elas bem de leve, aperto só mais no cantinho onde precisa. E vou fazer a aplicação da pasta metálica da Golden Fix, o ouro velho. Também tem link na descrição aqui se vocês quiserem adquirir e fortalecer o canal. E se estiver gostando, deixa aquele likezão também, deixa nos comentários a sua opinião sobre esse vídeo e o que você gostaria de ver aqui no canal. Depois de eu fazer a aplicação da Golden Fix, aqui o ouro velho em todo o cinto, eu vou usar o ouro rico para fazer apenas essa parte dessas esferas que tem ali, dessas bolinhas que tem, só para dar um pouco de contraste em cima desse ouro aqui, para não ficar uma coisa muito chapada. Então eu vou usar o ouro rico aqui bem de levezinho, só para dar uma clareada nessas esferas que tem ali. Partimos para as botas do He-Man. As botas eu vou usar o marrom, apenas marrom, mais nada. E depois que a gente fizer a aplicação de todo esse marrom aqui, eu vou fazer um dry brush com o amarelo ocre. E depois do amarelo ocre, eu vou fazer um dry brush com o próprio ocre um pouco mais seco. Uma coisa que eu gosto de fazer ultimamente é, antes de fazer a aplicação do dry brush, selar a peça com verniz. Porque querendo ou não, às vezes, no fato de você esfregar o pincel em cima da peça, ele pode acabar arrancando a camada de baixo. Ou às vezes o seu pincel pode estar muito molhado e ele acaba espalhando mais tinta do que deve. Então a selagem da peça ajuda bastante nesse tipo de coisa. Você consegue ainda consertar caso seja necessário e não precise pintar toda a peça novamente. Então fiz a aplicação dos dois dry brush aqui, como vocês puderam ver. Eu vou usar o rústico para fazer a pintura da faixa que tem ali, que segura a bota dele, digamos assim. Eu vou pegar o rústico, vou diluir com água, não vou dizer que é um ponto de wash, mas seria entre um wash e a tinta diluída, digamos assim, para aerógrafo. Porque querendo ou não, assim ele penetra e não cobre 100%. Ele mantém alguns pontos de luz do próprio dry brush que eu fiz anteriormente. Depois disso eu vou fazer a pintura da parte superior da pelagem ali. Essa pelagem eu vou seguir o mesmo processo da tanga do He-Man. Vou usar o marrom escuro, vou fazer um dry brush com o amarelo ocre e depois a parte de fio a fio com o próprio ocre. E por fim eu vou selar toda a peça novamente e vou entrar com um wash na parte da bota inferior, somente na parte de baixo da bota. A parte da pelagem eu vou deixar desse padrão. Então eu faço a aplicação do wash preto e tiro o excesso para dar um aspecto mais de envelhecido, de mais surrado para essas peças. Para a pintura da base aqui eu vou pegar uma mistura que eu fiz. Eu tinha um restinho de marrom num copinho aqui, eu só taquei o sépia dentro ali, fiz a mistura e estou aplicando ele. Mas como é a tinta base, talvez para essa base aqui poderia usar um preto, poderia usar um sépia, um rústico, fica a seu critério.
Então não precisa muito seguir a regra à risca nessa parte aqui, que não é só a tinta base ainda. Depois disso vamos entrar com dry brushes. Vou fazer a aplicação do dry brush com o verde oliva primeiro, para dar um pouquinho de cor e mais clareada aqui. Depois eu venho com o verde musgo por cima. Querendo ou não, o verde musgo ele tem mais cor, ele vai cobrir melhor. Depois disso eu vou fazer a aplicação do verde maçã. Vou pegar o pincel de um pouco mais seco já para fazer o verde maçã e criar uma transição entre os dois tipos de verde. E como a gente sabe, para clarear ainda mais o verde e dar uma corzinha melhor, a gente usa o amarelo. Então eu vou botar um pouquinho de amarelo no meu prato aqui, vou molhar o pincel um pouquinho no amarelo, limpar bem no papelzinho aqui e vou fazer a aplicação dele para dar mais vida e trazer mais luz. Podem ver como ele fica meio amarelado conforme olha, mas ele ainda não perde o aspecto de verde. Então aqui a gente consegue criar o efeito de luz e sombra, digamos assim. Então sempre que você precisar clarear um verde, usa o amarelo, isso ajuda bastante. Só cuida para não carregar muito, ele acaba ficando muito amarelado. É isso aí, galera. Pintura do escudo do He-Man. Agora eu vou usar o terra queimada. Vou fazer a parte desse central ali toda com o terra queimada. Depois disso eu vou botar umas 2 gotinhas de branco dentro desse terra queimada para dar uma clareada nele ali, uma desaturada nele. E vou fazer a aplicação apenas no centro para dar uma clareadinha, para criar uns 2 tons ali. Então esses escudos são sempre mais envelhecido, desgastado. Ele acaba mudando de cor com o tempo. Depois disso eu vou selar toda ela, vou proteger com fita crepe e vou fazer a aplicação do preto. Esse preto eu já vou fazer a aplicação tanto do escudo quanto das armas do He-Man. Eu vou usar o preto nanquim direto no aerógrafo aqui mesmo. Só cuidado para sempre depois que usar o preto nanquim já limpar o aerógrafo. E se ele secar vai ser chatinho de tirar depois. Aqui agora eu vou entrar com o cromo da GSW, é o Chrome Metal. Como eu falei, eu sempre gosto de usar essas partes de metálicas das tintas importadas. Esse chrome aqui ele não é a base de água, ele é a base de álcool isopropílico. Então, querendo ou não, ele traz um resultado bem bonito e bem bacana. Esse cromo eu vou pintar o escudo e vou pintar a espada do poder do He-Man. Então, querendo ou não, eu já mato 2 coelhos com uma cajadada só. E sem contar que eu achei que a espada ficou mais bonita com esse cromo do que com o machado. O machado a gente vai fazer a aplicação de pasta metálica nele. Vou usar aqui aquela pasta metálica prata da Golden Fix, como eu falei anteriormente. A gente molha o pincel, tira o excesso e vai fazendo como se fosse um dry brush em cima aqui. Querendo ou não, o machado ele tá mais desgastado, ele tá mais marcado de dano. Então aqui desse jeito ele mantém o preto no fundo como se já tivesse riscado, arranhado, danificado. Isso ajuda bastante no resultado final. Depois disso eu selo ele com verniz e venho fazendo a aplicação de washes para dar um aspecto mais, um detalhe a mais, um aspecto de envelhecido. E eu aplico o wash porque o wash ele, em cima da pasta metálica ele escorrega. A pasta metálica, por ser metalizada, ela não segura a tinta. Então se a gente passa um verniz ou da acrylex mesmo ali por cima fosco, ele ajuda a segurar melhor o wash. E isso ajuda bastante a ter esse resultado mais legal aí. Olha como fica mais bonito quando a gente faz a aplicação de um wash, para dar esse aspecto nessa peça. Vou usar o mesmo processo na espada do poder. Tem uns frisos ali. Vou usar o washzinho ali só para fazer a demarcação de leve. E é basicamente isso aí, galera. Finalizamos nosso He-Man. Fica agora com o resultado final dessa peça. Desafio aceito, desafio cumprido, galera. O que vocês acharam do resultado desse He-Man? Curtiram? Gostaram? Deixa no comentário a opinião de vocês. O que vocês fariam diferente? Como vocês gostariam de ver ele? Também não deixe de dar sugestões e comentários aí sobre o que a gente precisa melhorar, que tipos de vídeo vocês gostariam de ver por aqui, técnicas, o que vocês gostariam de ver. E o feedback é sempre bem-vindo, tanto positivo quanto negativo. Isso ajuda a fortalecer e a fazer o canal crescer cada vez mais. Galera, se gostou, deixa aquele likezão. Tô indo nessa. Fui, pessoal. Be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough.